Na obra História do Brasil, Afrânio Peixoto comenta que o nome Brasil vem de longe. Cita o antigo geógrafo Alexander von Humboldt, o qual dizia que o nome vem de Samatra, e levou 4.000 anos para chegar até nós. A geografia apoderar-se-ia do nome, e terras do Brasil existiu antes da nossa. A cartógrafa Ingrid Erika Kretschmer encontrou em mapas medievais muitas variantes do nome Brasil. Como um topônimo, o nome Brasil está presente em referências cartográficas pelo menos desde 1325. As capitanias hereditárias, criadas por Dom João III, nos primórdios da colonização do Brasil, mas a escravidão negra e outras barbáries, parecem ter produzido um traço indelével, definindo assim a estrutura do nosso psicossocial cultural. A invasão e educação cristã são a sua marca patente, mas, ao mesmo tempo, a sua antítese, sua grande contradição. O Deus e o diabo fundam as terras brasileiras. Desta formação cristã, e da mescla de etnias, vindas da Europa, da África, e dos aborígenes nativos, surge uma nova colônia, a colônia brasileiros. Na obra História da Música Brasileira, Bruno Kieffer escreve: aquilo que chamamos hoje de música brasileira, seja ela popular ou erudita, é, pelas raízes principais, luso-africanas. A história da música do Brasil está documentada e descrita em vários livros. Mas, os dados só aparecem a partir do século XVIII, porque, antes deste período, a documentação é insuficiente. Nos primeiros 200 anos de colonização, não havia ainda uma população brasileira formada, apenas indígenas nativos, africanos negros e colonizadores brancos, cada povo com seus fazeres sonoros independentes. A guitarra morisca, por exemplo, chegou em terras do Brasil, por volta de 1600, trazida pelos espanhóis. Fato que acrescentou na cultura um elemento decisivo para o futuro musical da colônia. Mas, graças ao texto documento Viagem à Terra do Brasil de Jean de Lery, pastor calvinista do século XVI, um pioneiro da etnomusicologia, que muitas informações sobre a música, cultura e sociedade dos indígenas chegaram até nós. Desafio maior é desvendar as entranhas da cultura brasileira e compreender a formação da sociedade, através da formação de seu povo, em sua miscigenação racial. A história da música de um povo, de uma sociedade humana, se entrelaça às demais histórias deste povo, desta sociedade. Por isso, conhecer a história da música do Brasil é conhecer a história de uma cultura miscigenada e heterogênea.
Para entender a nossa cultura em geral, temos que saber mensurar o peso das colonizações físicas e culturais em suas nuances e particularidades, para compreender o quanto este processo histórico foi definitivo para aquilo que somos hoje. As histórias da música, da cultura e da sociedade no Brasil caminharam desde seus primórdios atreladas aos seus fundadores, porém, com certa medida de originalidade, apesar das bases culturais europeias e africanas tão evidentes. Darcy Ribeiro, o nosso antropólogo mais popular, escreveu: o Brasil em suas miscigenações e confluências surge como um novo povo, uma nova etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes formadoras. Darcy acentua que somos um povo fortemente mestiçado, dinamizado por uma cultura sincrética, e singularizada pela redefinição de traços culturais, delas oriundos. Como podemos constatar, o Brasil em sua formação heterogênea, surgiu como uma cultura de importação, desde seu idioma e suas crenças, até em seus aspectos culturais, mais rebuscados. O seu pensamento político e econômico se apoia, como diria Darcy, num novo modelo de estruturação societária, inaugurando uma forma singular de organização socioeconômica. Uma formação social, econômica e cultural, fundada num tipo renovado de escravismo, e, numa servidão continuada ao mercado mundial. Podemos dizer que o Brasil é um agremiado de culturas humanas, sem definição uniforme, não homogêneo. Ao contrário, a sua heterogeneidade é a sua marca principal. O músico brasileiro, e os artistas em geral, em suas versatilidades, nascem deste caldo cultural, tão mesclado, tão cheio de nuances, tão imbricado e complexo. A colônia Brasilis, fundada na ética cristã, com seus modelos culturais importados, em suas imbricações, apresenta em suas raízes contradições de ordem moral, ética, social, política e econômica, que se mantêm perenes. A sociedade da colônia se formou a partir de dois estratos sociais principais: Casa Grande de um lado e Senzala de outro.
embora a colônia tenha adquirido traços culturais próprios, contudo, permaneceu alienada e altamente influenciada pela importação da cultura estrangeira. A colônia Brasilis somente adquiriu o status de nação depois que as soluções históricas, republicanas europeias e norte-americanas aconteceram. Nas palavras do sociólogo brasileiro, Chico de Oliveira, o Brasil seria, por analogia, uma espécie de ornitorrinco, um bicho sem definição dentro da espécie animal. Na concepção do polímata, escritor, poeta, professor de música e literatura, Mário de Andrade, o Brasil pode ser descrito através de sua mais famosa obra, Macunaíma, o Herói Sem Caráter. Livro publicado em 1928. Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Mário de Andrade questionou todos os pontos e paradigmas que tinham construído a cultura brasileira. Macunaíma é uma obra que trata dos elementos míticos fundacionais do Brasil. Por isso ele escreveu o livro baseado numa grande colagem inventiva desses elementos todos que ele aproveitou, mas fazendo disso uma história única e completamente original. Bom, é lógico, todo o métier dos compositores se espelha nos processos composicionais europeus. Na época Dom João VI, que mandou vir aquela missão francesa para cá, e depois Dom Pedro II, que mandava através de pensões, né, mandava os nossos compositores para a Europa para que adquirissem esse métier. E compositores brasileiros tiveram grande importância lá. Abrindo um parênteses, nós podemos ter certeza que os nossos conceitos melódicos, harmônicos, no mínimo, são europeus. Sim. Os rítmicos é que a gente poderia aí dissertar depois a respeito, porque tem a influência africana e tal. Inclusive a música portuguesa. Só uma coisa aí no meio desse caminho, teríamos nuances melódicas africanas na nossa música? Eu acho que é a rítmica africana que influenciou muito, né? Mais do que as próprias linha linhas melódica, que veio naturalmente da modinha, esse lirismo da o modinha. lundu. E tem o lundu, que tem essa vertente africana, né? Que deu esse ritmo. E a coisa se misturou, melódica e ritmicamente, né? Porque certamente o sistema de escala dos africanos, obviamente, que é diferente do nosso. Sim, claro, sim. Inclusive os índios tinham um sistema. Um outro sistema deles. Mas como houve aquela colonização europeia, então houve a tal deculturação. Troca de uma cultura pela que outra. os portugueses trouxeram para cá, os jesuítas, que trataram da colonização, trouxeram o quê? Canto gregoriano.
africanos não, houve aquela assimilação, mas eles continuaram com sua cultura, né? Houve um sincretismo religioso, né? O sincretismo. Então, o africano conseguiu impor mais sua cultura, né? Então a gente poderia dizer que a influência na música maior do africano é bem aquilo maior. que a gente já sabe, que é puramente rítmica, e do ponto de vista melódico, só mesmo no sincretismo religioso, que seria lá os... Sim, mas eu acho quando que mistura... essa coisa melódica que viria da nossa modinha, que nós temos esse lirismo, já é próprio do nosso povo, né? Sim. Um lirismo próprio que já vinha com Aldas Barbosa, aquela coisa da modinha. Duas vertentes, né? Modinha e nu. Duas vertentes da música popular. Sim, Que depois a música popular se infiltrou na nossa música e deu essa riqueza imensa, né? Na nossa música erudita. Não é? Caramba! Se não fosse o popular, isso acontece na Europa também. Se não fosse o profano, né, a música não se enriqueceria. E tomando os primeiros viajantes, antes da formação da nossa música, como o Jean Delery, por exemplo, que em 1557 teria feito anotações da música indígena. Claro. Eu li a carta dele, eu tenho todo o texto. Certo. Contudo, esta ainda não é a música brasileira, certo? Não é ainda, né? Claro que Qual o critério dos historiadores da música do Brasil para estabelecer um ponto de referência, para considerar a partir de então a música brasileira? Bom, aí a coisa foi feita muito lentamente, sistematicamente, né? Porque as primeiras manifestações seriam dos hinos pátrios, né? Que já começam. Começa com uma certa, vamos dizer assim, tomada, não sei ainda de consciência até onde, mas é mais com Dom João VI. Quando ele traz toda aquela cultura europeia para cá, funda o Instituto de História Geográfica, a Biblioteca Nacional, quer dizer, ele traz com esse mesmo missão francesa que vem todo aquele Dom João VI. Dom João VI é que começa a ter uma certa consciência daquilo. Aí o povo fala, eu sou brasileiro, eu sou português, começam aquelas guerras internas, que vai combinar com a Inconfidência Mineira, mas aí já começa, né? Porque a gente tem que ver que a história vai se fazendo aos poucos, né? E essa conscientização, ela é um pouco lenta, mas ela já vai se fazendo. Começando ali do primeiro núcleo, né? Salvador é a primeira capital, Bahia, aquele núcleo econômico, cana-de-açúcar, Pernambuco. Então lá já existem núcleos musicais, começando com música sacra, mas ao mesmo tempo aquela vertente popular que é muito forte já está se fazendo paralelamente, né? Porque alguns compositores, além da música sacra, que é base de todos esses centros, a música modinha, o lundujá é feito por alguns compositores, né? Então, por aí, pelo popular, é que eu acho que vai sair o espírito da música brasileira. Né? Vai sair daí. Foi se constituindo aos poucos, somente na época da escola mineira, depois da mineração, então se constituiu uma pequena burguesia, uma coisa mais mercantilista, não tanto rural como lá em cima no Nordeste, né? Então vai haver uma conscientização maior, né? Os padres que tratavam da educação musical junto às SES, né? Desses locais, mas aí a burguesia, isso tudo foi se constituindo numa coisa
mais sólida, porque a própria burguesia, com o passar do tempo, é que financiava, né? Essas giras de virtuosos para cá. Já tinha casa de ópera em Recife, no século XVIII. Século XVIII já começa a escola mineira, né, que era bastante significativa. Não, pela arquitetura dos teatros a gente sabe a época que eram construídos. Exatamente. Né? E essas casas de Basta ópera ver logo foram aparecendo com óperas vindas de fora, cantores. Não antes do século XVIII, obviamente. O século XVIII é mais significativo. Depois de XIX nem se fala, né? Nem se fala. Depois São Paulo se desmembra em 1720, Minas Gerais, porque eles eram unidos, né? Eram unidos. E São Paulo ainda é uma coisa muito provinciana, então a escola mineira que a coisa foi bastante forte, né? E depois, com a vinda do João C, já em 1763, antes a capital... 1763, a capital Salvador passa a ser Rio de Janeiro. Tá. Né? Então isso tudo já vai, os núcleos vão se formando e compositores de outras regiões, muitos compositores vão para lá. Francisco Manuel da Silva, compositor do hino nacional, com ele fez muita coisa pela música brasileira no Rio de Janeiro. Né? Inclusive o hino nacional ele é super moderno do ponto de vista melódico, porque ele é tonal cromático. Tanto que o pessoal não canta direito. Que os caras usam no jazz, né? O jazz é tonal cromático, né? Usa os 12 sons. Só no primeiro coro, a gente usa 11 notas da escala. E com apoio nas notas cromáticas que estão fora da escala diatônica. Né? Eu sempre toco ele e mostro isso para os alunos. O povo não canta direito, né? É difícil. Não, é ultra moderno, comparado com as melodias diatônicas populares que estão hoje ainda em voga. Nossa, ele é super moderno. Né? E as pessoas não se dão conta disso. Exatamente. Poxa, sabe aquela história do Tom Jobim? O Brasil não conhece o Brasil? Sim. Continuamos na mesma. Continua mesmo. Então, o que podemos aprender deles em relação à formação de nossa música? Porque os jesuítas foram os primeiros a chegar aqui ensinando canto-chão para os indígenas dentro da catequese cristã. Enquanto na Europa já estava no Renascimento, né? Enquanto na Europa já estava no Renascimento. Isso tem um peso na formação, não é? Claro. E a música nordestina, por exemplo, se serve do modo mixolídio. Quando eu ensino modos para os meus alunos, com um baião. Falo, modo mixolídio. Eles usam o dórico também. Mas o mixolídio é extremamente emblemático da música nordestina. Como que chegou? Chegou via jesuítas, né? Quer dizer, nem os próprios folcloristas sabem disso. Eles tocam, mas não estão sabendo que veio de lá. E Nordeste, porque a primeira capital Salvador começou lá, né? Exatamente. Então isso não tem a ver, né? Então vem daí o uso do modo, certo? Isso. De outro lado, a música dos indígenas não deixou qualquer marca na nossa música. Não. Em relação a isso, o Bruno Kiefer... Se deixou muito pouco, né? Se deixou muito pouco. O Bruno Kiefer coloca, inclusive, que isto se deu ao fato que a aculturação indígena foi tamanha que não deu espaço para essa via de duas mãos. Os índios eram muito musicais e diz que tinha uma voz belíssima, cantavam muito bem, e vieram instrumentos da Europa, cravo, fagote, eles se adaptaram a esses instrumentos. Então, os índios se adaptaram. Os índios se adaptaram, tocavam bem, cantavam muito bem. E a coisa da representação dos altos.
suas origens a ópera, né? Os Sim. altos sacros, que representavam a vida de Jesus, dos santos, né? E os índios representavam muito bem. Então foi uma troca de cultura. Inclusive, que eles assimilaram, né? Inclusive, eu lendo a respeito disso, eu lendo Bruno Kiefer essas citações aí e tal, ele citando outros historiadores, ele fala inclusive que já existiam negros, maestros. Sim, já no século XVIII, que tocavam vela já, que era um instrumento medieval vindo lá de Portugal, que era comum, que dá origem, segundo o Kiefer, a palavra choro. Eles tocavam em pequenos grupos, em eventos públicos, particulares. Isso no século XVIII ainda. No século XVIII, até um pouquinho antes, talvez. Então, esse conjunto de charameleiros, era muito comum, eles cantavam e tinha aquelas fardas. Isso também tinha uma outra conotação, para que os portugueses davam essas regalias, ou seja, para que eles não se tomassem alguma posição de rebeldia, né? Aquela coisa da servil, né? Então, do escravo, eles tinham esse. E depois surgiram os mulatos, porque aí a coisa se misturou, né? O mesmo aconteceu nos Estados Unidos, lógico, essa Só que nos Estados Unidos eles chamam de creole. Isso. Que são os creoles que foram os reis do ragtime, por exemplo, como Jerome Morton e tal. Teve outro caminho. Outro caminho. Que, por exemplo, a polca, aqui no Brasil, misturado com o nosso ritmo aqui, o lundu e tal, origina, né, o machixe e tal. Então, em 1840, mais ou menos 1830, vieram essas músicas de salão. Que é justamente o Scott, a polca da Boêmia, a mazurca da Polônia, a valsa. O Scott que você está falando é o Shotzi? O shot que nós chamamos de shots. Né? A gente chama de shot. A gente chama de shot com X. Mas é o Scott, né? É Scott. Porque escreve com S, C, H e tal. Isso. Nós, aportuguesamos, escrevemos com X. Que é Scott. O Scott. E os nordestinos chamam de shot. Que é X-O-T-E. Então, esses gêneros vieram para cá e tomaram a nossa cara, a nossa feição. Sim, E se misturaram com o outro, o lundu, e dá essa mistura de gêneros, e surge um terceiro, né? É daí que ele chora, o machixe, como você disse, depois vem o samba. O samba. Aí já é século XX. É até complicada, né? A música popular é complicada por causa dessa mistura que dá origem a outra e passa a ter uma característica diferente. E a cara nossa, é daí que a nossa música, você pode falar, porque a música popular, ela teve uma difusão muito maior e uma influência muito maior, tanto que ela vai influenciar toda a música erudita e vai enriquecer. Então o popular parece que foi mais espontâneo, né? E depois misturado com folclore, você tem esse lado folclórico também, né? Que é muito vai se misturar também. Nossa. Então a nossa música é riquíssima. E é difícil delimitar, né? Exato. Uma linha que separa. Porque divisória não. E até hoje os gêneros vão se misturando, né? Até demais, hoje. Né? Demais. Hoje é mais complicado ainda, eu acho. Eu sei que a documentação da formação da nossa música é escassa. Mas quero lembrar que por volta de 1600 os espanhóis trouxeram para cá a guitarra mourisca. Isso. O que implica na chegada de algum tipo de música, no caso espanhola, aqui aportado por eles, né? Exato. Isso. Mas havia alguma música erudita nesse período
considerando o fato que a colonização trouxe, obviamente, uma burguesia que estava em ascensão social na Europa no século XVIII. O Kiefer, o Bruno Kiefer, ele fala sobre os mestres de capela. Isso. Mas nesse caso, nesse caso é música cristã sacra, e não profana. Sacra. Não é popular, profana. Não. Mas teria de alguma maneira influenciado a música popular? Olha, eu acho que a popular, porque já a José Maurício já era meio modinheiro, as obras dele, ele tem até modinhas, né? E alguns deles compunham sim músicas populares, mas então, a coisa era séria, aquela sistemática que era o núcleo de cada região. Era a sé onde funcionavam todos esses ofícios religiosos, as irmandades, né, comandavam toda essa sistemática. Então a música popular estava acontecendo. Estava acontecendo paralela, né? Sim. E a literatura também, que parece que teria surgido até esse conceito de nacionalismo, já está na literatura antes da música. Puxa vida, né? Está antes da música. Caramba. Suspiros, saudades, né? Sim. E tanto que depois Carlos Gomes vai tomar a sua obra mais importante já um pouquinho depois, né? Eu estou me adiantando porque a gente vai pegando as origens, né? E vai vendo que essa literatura vai depois influenciar nas óperas, né? Podemos considerar que a história da música no Brasil, do ponto de vista documental, é mais clara a partir do século XIX, né? Sim. Então, quais os compositores que você destacaria como os mais importantes para o desenvolvimento da música brasileira? Será que a gente poderia pontuar assim? Eu acho que a coisa começa já no romantismo, tendo influência, porque o romantismo aqui demorou um pouquinho para passar na Europa, mais no final do século XIX, mas esse romantismo traz o aspecto nacionalista, que já está acontecendo na Europa. Porque o romantismo na Europa, a gente pontua normalmente pelos 1810, por aí. Pelos historiadores, a maioria põe 1810, mas alguns já vêm colocar 1830. E com certeza vai até 1900, pelo até de